Eles enviaram missionários para terras estrangeiras mais do que a igreja enviou em 200 anos da sua existência a partir da Reforma. 1517 é um marco para a Reforma, não é? E o conde Zinzendorf nasceu em 1700. E ele era ainda um jovem quando esse despertar do Espírito Santo ocorreu ali de modo muito especial, muito lindo. Durante uma ceia do Senhor, Zinzendorf ministrava, durante aquele período da ceia do Senhor, e o Espírito Santo operou ali de uma forma incrivelmente maravilhosa, com aqueles desterrados que vinham de convicções teológicas muito diferentes e estavam brigando entre si por causa de suas doutrinas no acolhimento que Zinzendorf deu a eles. E naquela manhã, na ceia do Senhor, Zinzendorf pregou a eles uma palavra sobre o significado de Cristo e da unidade cristã. Eles assinaram um acordo entre eles, de que eles então não mais entrariam nessas dissensões, mas não apenas assinaram um tratado. Aquela reunião iniciou-se pela manhã, aquele grupo reunido, e ela concluiu-se altas horas da noite, porque eles não conseguiam sair dali. Tal foi a experiência que eles tiveram do derramamento do Espírito Santo. Então, eles enviaram missionários para todas as regiões do mundo, pobres, mas enriquecendo a muitos. Alguns jovens quiseram evangelizar algumas ilhas do Caribe. Veja, eles estavam na Morávia, e o Caribe a uma distância imensa. E eles não conseguiam acesso àquela ilha, porque aqueles senhores daquelas ilhas não queriam a mensagem do Evangelho nas suas ilhas. Então eles entenderam, diante do Senhor, que havia um caminho. Eles poderiam vender suas vidas como escravos, para irem àquelas ilhas, servirem os seus senhores e então pregarem o Evangelho ali. E foram e nunca mais voltaram, jovens. Há um relato de um jovem que buscou pessoalmente ao conde Zinzendorf e disse assim a ele: eu tenho tido o encargo do Senhor de pregar o Evangelho para os esquimós na Groenlândia. E Zinzendorf disse: você sabe qual é a nossa convicção. Nós não patrocinamos os nossos missionários. Se você for, você sabe que vai por conta própria. Ele disse: sim, eu sei. Só peço uma coisa a você: um par de sapatos novos, porque os meus sapatos estão furados. E Zinzendorf disse a ele: amanhã, às 7 horas da manhã, eu estarei aqui na sua casa com um par de sapatos. Quando Zinzendorf chegou na sua casa pela manhã, bateu na porta, havia um bilhete embaixo da porta. E o bilhete estava escrito: parti sem os meus sapatos. Não pude esperar que mais esquimós estivessem morrendo sem Cristo. Uma mãe foi encontrada chorando e um irmão se aproximou dela para consolá-la. Ela havia enviado um filho para a obra missionária, outro jovem. E ele então morreu lá, em terras estrangeiras. Ela enviou um segundo filho para uma outra região e ele também morreu lá, nessa obra de evangelização. E um terceiro filho, seu último filho, também foi para esse trabalho e morreu lá, nessas terras estrangeiras. E quando o terceiro filho partiu, essa irmã foi encontrada chorando. E o irmão foi consolá-la. Então ela disse assim: irmão, eu não choro porque eu perdi meus 3 filhos. Choro porque não tenho mais filhos para enviar para a obra do Senhor em terras estrangeiras. Pobres, mas enriquecendo a muitos. Nada tendo, mas possuindo tudo. Meus queridos irmãos, nós vivemos dias que têm clamado intensamente para que nós deixemos qualquer tipo de visão de triunfalismo cristão. Nós somos seguidores do crucificado. Se a cruz trabalhar em nós operar a morte, em nós irá operar a vida abundante de nosso Senhor. O que Paulo chama de o poder de Deus. Então,
Ele descreve nesse texto, capítulo 6, a carreira da fé paradoxal. Quanto mais genuína for nossa história com o Senhor, mais essas marcas deverão ser vistas em nós. Vamos dar ainda mais um passo. O último.